turma, sejam bem-vindos à quarta semana da nossa disciplina Desafios da Educação Digital. E hoje, aliás, essa semana, nós vamos conversar sobre os desafios da cultura digital para a infância. Esse período da vida que é o segmento que vocês mais atuam, eu acredito, né? Os anos iniciais do ensino fundamental, a educação infantil. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns desses desafios. Não são todos, estão elencados aqui. Eu tenho certeza que vocês teriam outros elementos para indicar, mas junto com o texto base que está lá, sugerido, e outros materiais de apoio, a gente completa essa noção, tá bom? Vamos lá. Então, qual é o objetivo dessa aula? Identificar alguns dos riscos da imersão acrítica na cultura digital, voltados para o público infantil. Vamos começar com alguns dados? Então, cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes vivem em domicílios sem acesso à internet, ou seja, 18% dessa população. Eu tenho certeza que vocês acompanharam, esses dados aqui podem ser corroborados pela experiência de vocês, principalmente nesse momento desafiador do ensino remoto emergencial. Essa exclusão, ela é visível, latente, ela está gritando. E aí, cerca de 58% das crianças e adolescentes acessam a internet exclusivamente pelo celular. Então, aqueles que conseguiram assistir alguma aula remota, síncrona, foi por meio do celular. Então, as telas pequenas, que nem sempre era o que o professor estava pensando quando planejou. É claro que durante o processo o professor foi adquirindo experiência e compreendeu que quem conseguia acessar usava principalmente os celulares e não conseguia acessar de forma síncrona, porque muitas das vezes é mais de uma criança em casa e não tem tantos celulares, aparelhos disponíveis para todos da família. Até porque não era uma demanda, não era uma necessidade. Enquanto o uso de computadores é de apenas 2% e o uso dos artefatos, 2 artefatos, é realizado por 37% deste grupo. Essa faixa etária dessa pesquisa é de 9 a 17 anos e o período de coleta foi de outubro de 2019 até março de 2020. Essa pesquisa é recente, pesquisa TICS Kids Online Brasil. Tá? Então, quando vocês forem fazer o projeto do TCC, da monografia de vocês, acessem esses dados, porque é fundamental. Então, aqui eu tenho alguns dados que eu vou tentar, se a minha letra permitir, se a minha coordenação motora permitir, destacar para vocês quais são os desafios, deixa eu marcar aqui, os principais desafios para as nossas crianças, enfrentados pelas crianças. As dificuldades enfrentadas pelos pais e responsáveis para apoiar os alunos das atividades escolares foi gritante. E aí, os nossos alunos, as nossas crianças ficaram com essa fragilidade de apoio na sua residência, porque os pais tinham dificuldades de todos os tipos, né? A falta de dispositivos, como, por exemplo, computadores celulares e acesso à internet nos domicílios dos alunos. Quando a gente mostrou aqueles dados na tela anterior de só dispor do celular, não quer dizer que a conexão era estável, né? O aparelho é o que eles tinham acesso, mas a conexão muitas das vezes não suportava assistir vídeos, por exemplo, vídeos que os professores marcaram, fizeram curadoria, ou mesmo as videoaulas. Muitos professores fizeram videoaulas muito interessantes, instigantes, contação de histórias, mas nem sempre foi o elemento, foi o recurso adequado para esse público, para o nosso público. Também vou destacar a dificuldade em realizar atividades remotas pelos alunos lá da alfabetização. Vamos pensar na alfabetização e os anos iniciais do ensino fundamental, muita dificuldade. Os alunos que estão em processo de alfabetização, eles precisam de um apoio mais próximo do professor. Vocês sabem bem disso. E o ensino remoto, como foi emergencial, não foi pensado para essa especificidade, né? E não deu conta com fragilidade.
Alguns alunos conseguiram, mas muitos ficaram para trás, assim como a gente vai ver um depoimento de uma professora do município do Rio, numa aula na semana 6. E aí, o último destaque que eu farei aqui para vocês é sobre a inclusão, dificuldade no atendimento ao aluno com deficiência. Eu destaquei esses pontos aqui, que são aqueles que se dirigem diretamente aos nossos alunos, tá? Às crianças, à infância. E aí, mais um destaque de desafios, a exposição dos dados dos nossos alunos lá no ensino remoto. Porque, com a emergência, quais eram as plataformas disponíveis que os professores acessaram imediatamente? As plataformas privadas. As plataformas privadas e gratuitas. Mas essas privadas e gratuitas, elas têm um porém, certo? Elas também fazem a vigilância e acesso aos dados dos alunos, seja para uso comercial, seja para modulação de comportamento ou outro uso. E todo mundo clica rapidamente naquele ciente, né? Vê tipo um contrato gigante, mas ninguém lê, clica no ciente para poder acessar aquela tecnologia que era emergencial. Eu compreendo, todos nós compreendemos, porque todos nós utilizamos alguma plataforma privada naquele momento. Estamos usando ainda. Quem está com o ensino híbrido ainda está usando. Porque as plataformas, por exemplo, o ambiente virtual Moodle, ele precisa de uma equipe para poder fazer a gestão e formação, vai demandar outras coisas, outros saberes, outro acompanhamento, e não havia infraestrutura para isso. A aceitação do processo massivo de informações pessoais por meio de algoritmos opacos. Isso pode viabilizar a utilização indevida dessas informações e caminhar na contramão da perspectiva da cidadania digital. Então, quando a gente faz a adoção dessas plataformas privadas, que sim vão ter uma conotação comercial, ainda que a gente não veja, não perceba imediatamente, nós estamos indo na contramão da cidadania digital e estamos também expondo os nossos filhos, nossos alunos dos anos iniciais e até a educação infantil a essas plataformas, a essas empresas, a esses grupos fintechs. E aí, informações, ideias, personas, acontecimentos e fatos, assim como toda espécie de dados pertencentes à história da humanidade, quando traduzidos em códigos binários, resultaram e podem resultar em associações inéditas e inúmeras com potência incomensurável para os cotidianos das cidades e ciberespaços. Então, essa pesquisadora fez esse ensaio, está disponível, botei o link para vocês. É fundamental que a gente perceba a complexidade da exposição dos dados dos nossos alunos por conta do ensino remoto. Ninguém problematizou isso antes, com antecedência, com planejamento, não foi possível, reconheço, mas nós precisamos pensar isso para usos futuros, usos presentes e usos futuros. Então, aqui tem algumas plataformas que utilizamos. E aí, outro desafio, como é que a gente vem divulgando as imagens das crianças em atividades educacionais? Sabe aquela atividade maravilhosa que você, professor, você, gestor, acompanhou e que você fica muito ansioso ou ansiosa por publicar nas suas redes sociais, porque afetivamente você vê um avanço, um desenvolvimento dos alunos, e foi algo que envolveu o grupo, efetivamente? Pois é, aquele documento que os responsáveis assinaram na matrícula, né, de um termo de autorização de uso da imagem, não foi para o seu uso na sua rede social. Isso é muito complicado. Eu realmente compreendo todos os gestores e professores que têm essa ansiedade de publicar, mas não façam isso. Não publiquem as fotos dos alunos menores de idade nas suas redes sociais. Não temos autorização para isso. Certamente há orgulho, emoção, afeto, mas como estamos preservando o direito e proteção da imagem de criança nas distintas redes? Então, estejamos atentos ao Estatuto da Criança e Adolescente, ao Marco Civil da Internet, à Lei Geral de Proteção de Dados,
Todas essas legislações, elas amparam as crianças. E muitas das vezes somos nós, professores e gestores, que estamos fazendo usos indevidos. Talvez com uma boa intenção, vocês poderiam falar isso para mim, e eu entendo, mas vamos estudar, tá? Estudar e praticar e fazer o uso correto. Vamos lá, um exemplo. Vocês estão vendo por aí a repercussão e vários memes estão sendo criados em cima daquele comercial da bebê Alice com a Fernanda Montenegro. São vários usos que estão sendo feitos da imagem daquela criança. Usos diversos, já saíram do alcance e da intencionalidade inicial. Os memes fazem isso, só que é com a imagem de uma criança. Então, a mãe dessa criança, ela está pedindo que as pessoas não façam esse uso e esse é um complicador quando a gente expõe as crianças nas redes sociais. A gente perde o controle, tá? Há legislação que garanta, mas nós precisamos fazer a nossa parte de pensar antes de publicar, ok? Outro desafio, excesso de tempo em frente às telas. Então, eles estão lá, jogos online, redes sociais. E aí, tudo isso, essa imersão por tanto tempo, traz uma dificuldade de socialização, pode trazer também uma dependência, um certo vício, e acarretar até transtorno do sono, ansiedade, sedentarismo. E tudo isso, gente, são elementos que eu trouxe lá da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles chamam a atenção para a gente, tudo isso. Olha, mais algumas sugestões da Sociedade Brasileira de Pediatria é limitar o tempo de exposição às mídias ao máximo de 1 hora por dia para as crianças de 2 a 5 anos. E aí vocês vão problematizar aí no fórum com os facilitadores, como fica o ensino remoto, o ensino híbrido, né? Com essa orientação. Crianças de 5 a 13 anos podem usar telas por até 2 horas em caso de uso recreativo. E crianças menores de 6 anos precisam ser protegidas da violência virtual. Preste atenção aos jogos e outros conteúdos que eles estão tendo acesso, pois eles ainda não conseguem separar realidade e fantasia. Outro desafio, bullying, o cyberbullying. Temos uma lei de 2015 aqui que institui um programa de combate à intimidação sistemática e fatos ou imagens que depreciem, incitem a violência, adulteração de fotos ou dados pessoais que criem constrangimento psicossocial, bullying, ou através dos meios digitais, cyberbullying. Então, gente, é formação para as crianças, formação para os responsáveis, para todos nós, para que nós façamos usos produtivos e mais saudáveis das redes sociais, por meio do letramento digital. Porque o bullying e o cyberbullying, ele traz consequências para o comportamento e para a atenção e motivação para os estudos, além da formação, o desenvolvimento de personalidade dessa criança. E aqui, pessoal, eu já vou finalizando com as referências, trouxe alguns dos desafios, não são todos, mas eu peço que, principalmente, a questão da exibição das imagens, das atividades, que são interessantes, eu tenho certeza, os projetos que professores e gestores publicam nas redes sociais. Observem, é possível fazer registros, narrativas desses trabalhos de outra forma, sem aparecer a imagem da criança? Será que a gente pode registrar recortes das mãozinhas deles no ato, na ação do trabalho, não registrar o rostinho identificando? Será que é possível? Busquemos outras alternativas. Eu tenho certeza que a intenção é das melhores e o trabalho é muito bem feito, mas estejamos atentos à legislação e ao direito à privacidade da criança e segurança, ok? Então, encerramos aqui a nossa aula e a gente se vê na próxima aula, porque a gente dá um desdobramento a esse tema da infância e os desafios. Um abraço, pessoal!